Eu vou ler na revista atualizada Jeremias capítulo 18, versículos de 1 a 4, e eu convido você a abrir e ler na sua versão, conferindo, ou participando conosco na leitura em conjunto, conforme está sendo projetado. Jeremias capítulo 18, versículos de 1 a 4. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Amados, muita gente tem sonho de construir um futuro bem-sucedido, de ser destaque. Provavelmente você é uma destas pessoas, e eu espero que seja. Muitas vezes olha-se para alguém bem-sucedido e deseja-se alcançar também aquele mesmo sucesso. Admiramos pessoas que estão em posições elevadas, pessoas que se houveram bem, pessoas que conquistaram, seja na política, seja no empreendedorismo, seja na vida acadêmica, seja o que for. Mas quantos são os que, olhando para aqueles que lá estão em destaque, pensam no processo que foi necessário passar para se chegar lá? Porque uma coisa é ter um sonho, outra coisa é a realização desse sonho. E entre o sonho e a realização do sonho, tem um processo. Você pode repetir depois de mim, por favor? Eu preciso que você saia daqui hoje e que durante a semana você lembre aquilo que Deus vai falar com você, já está falando através de mim aqui. Diga depois de mim: entre o sonho e a realização, tem o processo. Volte-se para pelo menos duas pessoas, repita isso: entre o sonho e a realização, tem o processo. Você pode falar isso para mais uma outra pessoa: entre o sonho e a realização, tem um processo. Camilinha, você anotou? Entre o sonho e a realização, tem o processo. Amados, nesse texto nós vemos Jeremias, o profeta de Deus. Ele vai a uma olaria, Deus manda ele ir à olaria. Alguém aqui já foi numa olaria? Quem já foi? Quantos aqui já viram como é que o oleiro faz um vaso? Já viram? Quantos já viram? Quem ainda não viu, levanta a mão. Eu vou fazer aqui um monólogo teatral para você. Eu vou te explicar como é que funciona esse negócio. Porque quando a gente olha um vaso desse aqui, lindo, e serviu para receber essa decoração toda de flores, esse arranjo de flores, o que seria esse arranjo de flores sem esse vaso tão bonito? Ou esse, que é semelhante àquele? Esses vasos são feitos por oleiros. Há aqueles que são feitos de cerâmica, mas há muitos que são feitos de barro. E mesmo os que são feitos de cerâmica, há muitos que são feitos de cerâmica artesanalmente. Há aqueles que são feitos de cerâmica num processo mais industrializado, ou num processo industrializado mais avançado, mas normalmente o oleiro hoje ainda faz exatamente igual era no tempo de Jeremias. O oleiro, ele tem um instrumento chamado roda. E o que é essa roda? Alguém aqui já viu uma máquina de costura do tempo da vovó? Aquela que tem um negocinho que faz assim? Já viram? E aquilo que é uma plataformazinha,
é uma espécie como se fosse uma tábuazinha, que a vovó ficava fazendo isso, e na ponta tinha uma tira de couro que passava por uma engrenagem, e essa engrenagem conectava outra engrenagem que tocava o eixo da máquina de costura para fazer a agulha ficar fazendo assim. Não é isso? Pois o oleiro, ele tem uma roda, e ele tem uma engrenagem que toca um pivô vertical e não horizontal, que por várias engrenagens, com o tocar da roda, faz com que a roda rode. A roda roda. E por que é importante que a roda rode? Por isso ele ter esse movimento que ele tem que ficar fazendo. Porque ali ele vai colocar a massa de barro, para então moldar a massa de barro, para ela ir ganhando a forma que ele quer dar. E são as mais diferentes as formas que ele dá. Ele pode fazer um vaso, ele pode fazer uma panela, ele pode fazer as mais diferentes obras de arte, de utilidade doméstica, de decoração, enfim, os mais diferentes tipos de obras usando barro. Deus manda Jeremias ir à olaria e manda ele ficar observando o oleiro no seu trabalho. Deus está usando aquela visão como alegoria do que ele estava fazendo e faria com Israel, moldando o seu povo. O povo de Israel era um povo difícil, tanto o povo agora, nação do norte, nação do sul, que povinho temoso. Volta e meia era um povo que estava lá, desonrou a Deus, caiu em pecado, se afastou de Deus, e agora Deus está tendo que trabalhar esse povo num processo para que eles retornem à comunhão com Deus e possam novamente ser abençoados. Deus está fazendo Jeremias ir lá e olhando o trabalho do oleiro. Ele está usando isso como uma alegoria para mostrar para Jeremias exatamente o que ele faria com Israel e trazendo para o nosso contexto hoje exatamente isso que ele está fazendo, quem sabe agora com você. Porque é assim que também o Senhor trabalha. Lembremos que quando Deus vai criar o homem, diz a palavra do Senhor, que a primeira coisa que Deus fez foi o quê? Não estou falando da criação toda, estou falando do homem. A primeira coisa que Deus fez foi o quê? Formou o corpo do homem do pó da terra. Como é que chama o pó da terra? Hein? Não, pó da terra é pó. Ainda não é barro. Pó da terra significa matéria-prima. A matéria-prima que Deus usou foi o pó da terra. Jeremias olha para o oleiro, e o que o oleiro tem na mão? Quem dá mais? O que o oleiro tem na mão? O que é? Barro. Depende de quem está vendo. Depende de quem está vendo. Você está olhando para o oleiro e você viu que ele tem nas mãos o barro. Mas essa é a perspectiva de quem está de fora e vê o que o oleiro está fazendo. Vê apenas algo sem valor, barro. Olha para aquilo e vê algo sem forma, desinteressante, desvalorizado. Barro. Material ruim, que às vezes se quebra na mão do oleiro. Barro. Mas na perspectiva de quem está fazendo a obra, que é o oleiro, ele vê a obra e ele olha para aquilo e ele vê já aquilo
que ele tem em mente para ser realizado. Ele sabe o que ele está fazendo. Quem está olhando o oleiro trabalhar, não sabe o que vai sair dali. Será que vai sair um prato? Será que vai sair um vaso? O que será que vai sair dali? Será que um vaso de decoração para colocar na sala? Será uma talha para se colocar água? O que será que o oleiro está fazendo? Quem está vendo não sabe, mas o oleiro sabe exatamente o que ele está fazendo. Ele olha e ele vê o vaso que ele quer fazer. Ele olha e ele vê a tigela que ele quer fazer. Ele olha e vê a panela que ele vai fazer. Ele olha e já vê o que ele vai fazer. Mas nós não conseguimos ver. E quanto ao barro? O barro está ali apenas se submetendo ao processo. Porque entre o sonho e a realização tem o quê? Então vamos de novo. Entre o sonho e a realização tem o... Só mais uma vezinha. Entre o sonho... Camirinha anotou para não esquecer. Entre o sonho e a realização tem o processo. O barro, ele está ali apenas se submetendo ao processo. E é isso que o barro tem que fazer. O barro não pode fazer mais nada, apenas se submeter ao processo. E como é o processo? Primeiro, o oleiro arranca da terra o barro e ele vem cheio de escória, pedacinhos de pau, pedaço de raiz, areia, terra, pedrinhas, está tudo ali junto. Depois, ele coloca aquele barro num lugar para secar, se tiver umidade, e então ele passa aquilo tudo numa peneira. O que é que se pretende com aquilo? O barro, quando você arranca ele da terra, ele vem em pedaços, e alguns pedaços são os pedaços já duros, outros já são mais moles. Alguém já viu isso? Uma parte vem dura, uma parte vem mole, no meio um misturado com o outro, e agora então ele tem que passar por uma peneira, para ficar bem fininho, quanto mais fininho possível, e nesse processo ele já consegue arrancar e tirar dali muita sujeira, cavaquinhos, pedaços de pedra maiores. Depois, aquele pó precisa ser molhado e vai ser amassado para se tornar a massa de barro que o oleiro vai usar. Então ele coloca água, ele mistura, parecido com o que você faz, dona de casa, você que faz bolo. Coloca água naquela terra, mistura e amassa, e amassa, e amassa. Depois que ele já amassou bem, e amassou bem, e amassou bem, e presta atenção, precisa ser muito bem amassado. Por quê? Porque aquele barro, ele precisa da liga. Ele não pode ficar molhado demais, ele não pode ficar desidratado, ele tem que ficar no ponto certo, úmido, e ele precisa ser bem amassado. Por quê? Porque embora ele tenha se tornado aquela massa, quando depois de adicionada a água e amassado para formar o barro, alguns grãos vão se mostrar mais resistentes e mais duros do que os outros, e vão compor alguns caroços. Você já fez angu, não já? E o angu, se você colocar, eu sei porque eu vi fazer,
Viu, Flávia? Se pedir para eu fazer, você vai ter um problema, vai comer um angu horrível. Já tirei, né, meu time de campo. Mas eu já vi. Você coloca lá o fubá, acende o fogo, coloca a água e você tem que ficar mexendo. E tem que ficar mexendo, e tem que ficar mexendo, e não pode parar de mexer, porque se parar de mexer, o que acontece? Empelota. Forma aquelas pelotas mais duras, e aquilo ali depois para dissolver, dá um trabalho, dá ou não dá? Assim é o barro. Então tem que amassar, tem que amassar, tem que amassar. Aí encontra uma partezinha mais dura, tem que põe um pouquinho mais de água, tem que amassar, procurando fazer uma massa o mais homogênea possível. E por fim, quando está pronto, o oleiro pega lá um pedaço daquela massa, ele coloca no meio da roda, ele bate nela, procurando fazê-la tornar-se consistente num formato ali no centro da roda. E aí ele começa a trabalhar, fazendo a roda girar, e com as suas mãos ele vai dando forma naquela massa, e às vezes ele também usa alguns objetos que vão sulcar para dar formas naquela peça que ele está construindo, que vão sulcar. Outras vezes ele tem que cortar certas partes e separar, porque elas não serão úteis na formação daquele objeto que ele está construindo. Mas Jeremias está olhando aquilo tudo, e em dado momento ele observou que teve um vaso, que quando o oleiro estava fazendo, já estava quase pronto, o vaso quebrou-se na mão do oleiro. Olha o texto: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe, diz ali que foi o oleiro que estragou. Não foi o oleiro que estragou o vaso, não foi ele que sem querer apertou quando ele só deveria colocar o dedo para dar uma forma. Foi o vaso que quebrou na mão dele. E por que é que o vaso quebra? Porque às vezes passou despercebido alguma pedrinha, alguma coisa naquela massa de barro não ficou homogênea, ainda tem algo ali, um caroço, algo que empelotou, pelota, não é peleta, pelota, empelotou, e aí ele precisou arrancar e jogar fora. E aí o que ele teve que fazer? Pegar aquele vaso, agora todo feio e quebrado, colocar água e fazer o quê? Amassar de novo, amassar de novo, amassar de novo. Amados, mas tem uma coisa importante, é que o vaso quebrou na mão de quem? Do oleiro. Ele se quebrou na mão do oleiro. Ele não se quebrou quando ele estava sozinho. Se ele estivesse sozinho, não teria mais jeito para ele. Mas porque ele estava na mão do oleiro, ele se quebrou. E o oleiro não desistiu dele. O que o oleiro fez? Amassou, colocou de novo no centro da roda e começou novamente a dar forma àquele barro para formar o objeto que ele queria. Por que isso acontece? Por ter material ruim misturado num barro. Meus irmãos, assim somos nós na mão de Deus. Deus está mostrando a Jeremias que o povo dele era exatamente como aquele massa de barro na mão do oleiro, amassando para dar forma que ele queria, mas o barro tinha na sua consistência algo que era ruim, algo que impedia que a obra fosse bem feita, não por incompetência do oleiro, mas por
interferência de alguma coisa que não deveria ainda estar ali, alguma coisa que precisaria ainda ser arrancado e novamente amassado, para que aquele barro pudesse ter a forma desejada pelo oleiro. Querido, não é muito diferente aquilo que acontece com a gente. Se a nossa vida está na mão do Senhor, nós éramos barro, nós éramos terra, nós estávamos no mundo sem Jesus, numa vida de pecado, numa vida em que as inclinações da carnalidade nos levavam a pecar, e quando o Senhor nos salvou, nos trouxe para a sua luz, nos tornou filhos de Deus, então Ele começou a preparar-nos para tornar desse barro que nós éramos um vaso de honra para o louvor da sua glória. Mas quantas vezes nesse processo nós quebramos na mão do oleiro? Quem de nós já não quebrou-se na mão do oleiro? E quantos foram aqueles que quebraram longe da mão do oleiro? O que o oleiro faz quando isso acontece? Ele amassa, ele esparrama, ele cata as impurezas e joga fora, ele prepara de novo a massa, ele coloca de novo no centro da roda e novamente ele começa a dar forma. Isto também, queridos, é o processo de Deus conosco. Nós queremos o sucesso, nós lemos na palavra de Deus que Deus tem interesse em fazer de nós felizes, abençoados, prósperos. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, e a gente quer isto, e muitos são aqueles que estão aí a pregar o sucesso e a vida do só vitória. Mas deixa eu dizer uma coisa, não existe só vitória, porque entre sucesso e o sonho tem o quê? Tem o processo. Meu irmão, você está passando por um processo? Você está passando por um processo e aceitando o processo, ou você está passando o processo e aceitando interferência para quebrar na mão do oleiro? Porque entre o sonho e o sucesso tem um processo. E deixa eu dizer uma coisa, sabe quem é que faz o tempo do processo? É o barro. Se o barro for bom, se o barro der liga, se não houver nada mais para ser arrancado do barro, então o processo vai ser mais rápido. Mas tem gente que é um barro difícil de trabalhar, quer ficar escorregando da mão do oleiro, quer ficar dizendo para o oleiro o que ele quer ser. Quem sabe o que deve ser é o barro ou é o oleiro? Quem é? Por isso que tem muita gente, tem muito crente que está dando murro em ponta de faca, perdendo tempo e tempo, como eu, que durante 10 anos perdi da minha vida investindo em alguma coisa que não era o que Deus queria fazer de mim. Será que está acontecendo com você? Será que você, como eu, em algum momento já se sentiu revoltado, olhando para outros que chegaram ao sucesso, enquanto você voltava de novo para o processo? Mas não é possível. Eu pareço até um manco. Uma hora eu estou em cima, outra hora eu estou embaixo, uma hora eu estou... Quando eu penso que vai chegar, eu volto a estaca zero. Entre o sonho e o sucesso tem o processo. E quem faz o tempo do processo é o barro. Olha para quem está do teu lado. Diga para ele: entre o sonho e o sucesso tem o processo. E quem faz o tempo do processo é o barro. Entendeu? Enquanto passando pelo processo, às vezes parece que Deus esqueceu da gente, mas Deus não esquece nunca. E deixa eu dizer uma coisa para você: depois que o oleiro forma o vaso,
o objeto que ele quis fazer, não está pronto ainda. Ainda não acabou o processo. Agora é a hora que ele tira o vaso, o objeto que ele quis fazer das mãos dele, e ele leva para um forno. E sabe o que ele faz? Alguém aqui já viu como é que se assa uma pizza na lenha? Tem um negócio, parece uma colher de pau desse tamanho, que pega a bandeja por baixo, e o pizzaiolo empurra e coloca lá no meio do forno, onde o calor está mais intenso. É assim, não é? Da mesma forma, o oleiro vai pegar e vai colocar aquele vaso, aquele objeto que ele fez, lá no meio do forno. Ele vai acender a fogueira, e aquilo ali vai esquentar, e ele fecha a porta, e vai ficar ali durante horas, e às vezes por mais de um dia. E é nessa hora, sabe onde é que está o oleiro? Em outro lugar. Está assistindo o jogo do time dele, está tomando Coca-Cola, refrigerante, ou ele está lá, de novo na roda, preparando outro vaso. E é nessa hora que você, vaso, está lá na fogueira, está lá na fornalha, está lá experimentando a pressão, está lá experimentando o calor, que tem como propósito gerar em você a condição de resiliência, que vai proporcionar a você a condição de se tornar firme, de não se quebrar com facilidade, como o barro faria. É quando você pega e diz: cadê Deus? Deus me abandonou, eu estou sozinho aqui. É quando você chora e você grita: Deus, cadê o Senhor? Que o Senhor não está me ouvindo. Deus está ouvindo, mas porque Ele é Deus e Ele sabe o que Ele pretende com você, sabe o que Ele está fazendo? Está preparando outro vaso. Enquanto você está na fornalha, porque entre o sonho e o sucesso tem o quê? Tem o processo. Você está no processo? Em que fase do processo você está? Você está na fase que Deus está amassando você para tornar você um barro útil, um barro livre das escórias. Você está no processo em que Deus já colocou você na roda, e Ele está agora ali te formando, e para te formar às vezes Ele precisa usar instrumentos que vão sulcar você, e isso para você pode ser um pouco doloroso. É quando você pega e diz: mas eu tenho que perder isso, mas eu tenho que deixar isso, essas coisas sempre me trouxeram prazer, elas têm que ir embora, eu tenho que ficar diferente. Quer dizer que agora as pessoas não podem mais me reconhecer, e agora as pessoas que antes eram minhas amigas, elas não querem ser mais minhas amigas, porque eu não estou mais parecendo com elas, eu agora estou me tornando alguém diferente, que o oleiro está fazendo. Em que momento, em que fase do processo você está? Você está no processo em que ainda é pó e está sendo passado na peneira, e isso dói. Em que fase do processo você está? Você está na fase em que Ele te colocou na fornalha, porque é para isso que Deus permite as aflições. Jesus Cristo disse: no mundo vocês terão fornalha. No mundo vocês terão fornalha. Enquanto passando pelo processo, nós não entendemos o que Deus está fazendo, porque nós somos barro. Quem sabe não somos nós, é Ele. Por isso que a palavra do Senhor diz assim: eu é quem sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, e não são pensamentos de mal, mas de bem, para te dar futuro e realização. O propósito de Deus é nos fazer abençoados. Tem barro aí que pode dizer glória a Deus, eu quero ser.
Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Salmo 37:5 para você: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque você é barro, você não sabe, mas ele sabe e ele tudo fará. Aleluia. Você pode não entender o processo, mas você precisa saber o propósito. Você pode não entender por que eu tenho que passar por esse processo, porque o oleiro é que sabe o que é necessário ser feito. Você pode não entender muito bem o processo e saber o que vai ser, mas você tem que entender o propósito. E o propósito está lá em Efésios capítulo 2, diz: para o louvor da glória de Deus. Esse vaso não está aqui para ele ser satisfeito, esse vaso não está aqui para que eu e você o admiramos, esse vaso está aqui para ser para a glória de Deus. Deus quer que você seja um vaso de honra para a glória de Deus. Ninguém colocaria um pinico aqui. Tem alguém aqui que não sabe o que é pinico? A gente está em 2021. Vai que tem alguém que não sabe. Tem alguém que nunca viu um pinico? Então você sabe o que é pinico? Alguém ficaria confortável se no lugar desse vaso aqui fosse um pinico? Claro que não. Deus não fez você para ser pinico. Deus fez você e Ele está trabalhando em você para que você seja um vaso de honra para a glória dEle. Tem gente que fica definindo o propósito errado. Fica dizendo para Deus qual é o propósito. Fica querendo ensinar para Deus como é que Ele faz o vaso. E acaba colecionando sofrimento, perda, prejuízo. Algo interessante é que enquanto nas mãos do oleiro, o barro ele é preservado, e quando o vaso fica pronto, é então que ele tem destaque. Você não viu isso aqui na mão do oleiro, não é verdade? Mas você está vendo ele em quê? Em destaque. Você olha para cá e você está vendo esses dois vasos. Você está olhando essas flores, esse arranjo de flores. Mas eu pergunto, esse arranjo de flores sem esse vaso, seria bonito? Ou tão bonito quanto? Esse vaso sem esse arranjo de flores, seria tão bonito? Sabe o que significa isso? Deus está preparando você, Deus está preparando você, Deus está preparando você. Ele quer preparar você, mas não é para você, por você. Ele está preparando você, quer preparar você para Ele e para outros. Não é por você, é para Ele e para outros. A palavra do Senhor diz: amar a Deus acima de todas as coisas e se você não quer ser um vaso útil nas mãos de Deus, para ser bênção na vida dos outros, você vai ser barro quebrado. Hoje podem estar olhando para você, queridos, que é barro, e não dão muito valor, porque tudo que estão vendo é o barro na mão do oleiro durante o processo. Mas se você está nas mãos do Senhor e se submete ao processo, então confia nele. Ele sabe o projeto, ele sabe como tornar você um vaso lindo, que será valorizado por muitos. Embora agora olhem para você e digam: é barro, é só barro. Mas há muitos que vivem se quebrando nas mãos do oleiro, porque ficam olhando para os outros e abrigando impurezas no seu interior, mágoa, ciúme, ressentimento, rancor, incapacidade de perdoar, tornando a matéria-prima na mão do Senhor uma matéria-prima ruim de ser trabalhada. Você pode continuar se quebrando e tendo que passar pelo processo de novo, e passar de novo, e passar de novo. Ou você pode ser um barro inteligente, porque aquele barro na mão do oleiro que Jeremias via, não podia pensar. Mas tem barro aqui que pensa? Tem? Posso ouvir um barro que pensa aqui dizer amém? Amém. Então, seja inteligente.
se submeta ao processo e facilite para que o oleiro invista menos tempo e esse processo possa ser mais rápido para você, para tornar você um vaso de honra para a glória dele. Pensa sobre isso. Não é hora de você se tornar um barro bom na mão do Senhor? Não é hora de você se tornar um barro bom nas mãos do oleiro? Meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, você deixa a sua personalidade ser tratada? Ou você ainda insiste em permitir que arrogância, prepotência, insubmissão, petulância estejam conduzindo você a ser um barro empelotado na mão do oleiro? Você é alguém que insiste em ser rancoroso, rancorosa, sendo um barro empelotado na mão do oleiro. Um barro que, quando o oleiro coloca água para tornar a massa maleável, moldável, acaba se tornando empelotado, porque tem coisas que não abrem mão. É preciso perdoar, para que aquilo que está aí dentro de você, te fazendo ser um barro empelotado, atrapalha o processo e faz esse processo ser doloroso e demorado. Então, nessa noite, toma uma decisão inteligente. Diga para Deus: Senhor, eu não quero ser um barro de má qualidade, um barro que tem rancor, ressentimento, mágoa, ódio, ira, desejo de vingança. Eu não quero ser um barro que tem dificuldade para perdoar, dificuldade para conviver. Eu não quero ser um barro que atrapalhe o processo. Eu quero ser um vaso de honra. Eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja, porque quem sabe no que o Senhor quer me tornar é o Senhor. Senhor, eu até tenho expectativa, eu tenho um sonho. O meu sonho é dar certo. Eu quero dizer para o Senhor que eu estou disponível nas tuas mãos, e o Senhor pode fazer de mim e comigo como o Senhor quiser. Eu não vou mais resistir. Eu não vou mais ficar dando desculpas. Eu não vou mais ficar perguntando por quê. Eu vou me submeter, para que o Senhor faça realizado conforme a tua vontade. Senhor, eu estou cansado desse negócio de toda hora eu quebro. Já tive na boquinha para a coisa acontecer e quebrei. Eu hoje tomo uma posição consciente, racional, como um barro inteligente. Faz de mim conforme a tua vontade. Pode tirar de mim aquilo que não serve, aquilo que não presta, aquilo que atrapalha, aquilo que me impede de ser quem o Senhor quer que eu seja, de ser o que o Senhor quer fazer de mim. Faz conforme a tua vontade, Senhor. Eu quero te dar a oportunidade. Fique em pé onde você está. Começa a falar com Deus aí. Toma essa posição diante do Senhor. Se Deus tem falado com você, querido, coloca aí diante do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 Você que está em casa participando conosco, onde quer que você esteja, se você pode também, você se coloca em pé onde você está. Você está sentado no sofá, se põe em pé. Você está aí deitado na cama, não deveria, a menos que você não possa
não pudesse estar sentado com reverência, como se você estivesse aqui cultuando, mas se põe em pé, diga para Deus: Senhor, eu quero ser diferente, eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja, eu quero ser um vaso de honra nas tuas mãos. Eu sei que tem um processo, e eu não quero mais ficar batendo de frente, não. É o Senhor que sabe o que deve ser feito. Eu vou me submeter, Senhor. Eu quero, a partir de hoje eu vou, não quero só não, esse negócio de ficar dizendo que eu quero, nunca faço. Eu vou fazer, eu vou pegar a tua palavra, a começar de hoje, eu vou começar a estudar a tua palavra. Eu não vou só ler, não, eu vou me alimentar da tua palavra, para que eu possa me tornar quem o Senhor quer que eu seja. Eu estou aqui, Senhor, disponível em tuas mãos. Faça conforme a tua vontade, glorifica teu nome. Faz essa oração aí, é você e Deus. Põe isso agora diante do Senhor.